noite, meus amigos da Rede CNT, a rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder, recebendo hoje aqui o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, que retorna ao Jogo do Poder essa noite. Mas antes de começarmos o bate-papo com o nosso convidado, vamos a Brasília com o José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Os Estados Unidos abriram o mercado à carne brasileira in natura. Tanto o Brasil poderá vender produto para os norte-americanos, quanto os Estados Unidos para o mercado brasileiro. A negociação durou 17 anos e deve aumentar em 900 milhões de dólares os ganhos com exportações. O governo espera embarcar as primeiras remessas para os Estados Unidos daqui a 3 meses. Já está em funcionamento o Centro de Cooperação Policial Internacional, que vai coordenar as atividades de segurança durante a Olimpíada e a Paralimpíada no Rio de Janeiro. O centro reúne agentes de segurança de vários países. Nos aeroportos também já está em funcionamento o equipamento que identifica passageiros pela biometria facial. A câmera de reconhecimento é integrada a um computador que automaticamente cruza as informações da Receita com outros dados fornecidos pela Interpol, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência e empresas aéreas. A Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Lava Jato. O principal alvo foi a empreiteira Queiroz Galvão. A nova fase da operação foi realizada em 6 estados e foram presos o ex-presidente da construtora, Ildefonso Colares Filho, e o ex-diretor Otton Zenoide de Moraes Filho. Eles são acusados de tentar atrapalhar as investigações. Há provas de que a Queiroz Galvão teria pago 10 milhões de reais para atrapalhar uma CPI. A propina teria sido repassada em contratos falsos e doações para campanhas supostamente legais e em Caixa 2. Um vídeo mostra a negociação entre operadores e o então presidente do PSDB, Sérgio Guerra, para esvaziar uma CPI sobre suspeita de superfaturamento nas obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Um levantamento do IBGE revela que o desemprego tem feito aumentar o rombo nas contas do INSS. Só neste ano, a arrecadação caiu mais de 6%. Por outro lado, o pagamento de benefício cresce em média 13,5% ao ano. A estimativa é de que o regime de aposentadoria feche 2016 com um déficit de quase 150 bilhões de reais. O rombo é praticamente o dobro do ano passado. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho registra resultado negativo há 16 meses. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá. Retornamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para iniciar o bate-papo com o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Muito boa noite, obrigado pelo retorno. Boa noite, Rocha. Desta feita, vamos a uma matéria grande que circulou essa semana, semana retrasada nos meios de comunicação, sobre a questão do concurso dos magistrados no Paraná. O concurso que estava em vigor está vencendo e não foi inaugurado um novo concurso. Essa preocupação que se manifestou é em razão da situação do primeiro grau, porque no segundo grau parece que o Tribunal do Paraná está muito bem, né? O problema se situa mais no primeiro grau. O que vem ocorrendo, como é que está a nossa magistratura no primeiro grau e que tipo de inconveniente esse retardamento do novo concurso pode causar? Agora, acabou, Rocha, que o tribunal ele autorizou a abertura desse concurso e nós estamos com a expectativa que até o final do ano, agora, novembro, dezembro, seja realizada a primeira etapa de provas do novo concurso para juiz no estado do Paraná. Talvez esse concurso tenha vindo com um pouquinho de atraso, porque nós não temos mais estoque de juízes para nomeação. Quer dizer, pessoas aprovadas no concurso e aguardando nomeação. Isso, de certa forma, deixa algumas comarcas desguarnecidas, né? Uma comarca que todo ano vão se aposentando, pessoas vão deixando a magistratura para outros trabalhos,
porque não se considerou vocacionada ou porque a magistratura não atendia toda aquela expectativa, algumas pessoas nos deixam. E realmente isso acaba provocando um problema nas comarcas. Não é um problema só do Paraná. Sim, isso é um problema Há nacional. uma estimativa hoje no Brasil de mais de 2.000 cargos vagos para juiz. Então vão se realizando vários concursos em todos os estados, mas esses cargos não são preenchidos na totalidade, quer dizer, não se aprova o número de pessoas suficientes para ocupar esses cargos na magistratura. O primeiro grau é a linha de frente da justiça, é a nossa infantaria, é quem está ali na trincheira, que se encontra todos os dias com o cidadão, que faz audiência e que mantém esse relacionamento com a comunidade ali, com o conselho tutelar, com a sociedade civil organizada, com clubes de serviço, e organiza um trabalho processual, mas também um trabalho extraprocessual nas comunidades que estão inseridas ali. Hoje a magistratura participa muito da vida da comunidade. Né? Participa, esse é um perfil muito interessante do magistrado na atualidade. Ele sentiu essa necessidade de participar mais da vida da comunidade. Nas cidades grandes, como a gente vive nessa correria toda, você não tem muito essa percepção, você não acaba conseguindo enxergar muito. Agora, nas cidades menores, nas cidades médias, lá no noroeste do Paraná, em Nova Londrina, Loanda, em Paranavaí, então você consegue perceber a participação da vida desses magistrados na vida das comunidades, né? Participando desde as coisas mais simples, como as festas populares, as festas regionais que acontecem ali nessa comunidade, mas uma preocupação também com o desenvolvimento de projetos na área da infância, projetos na área da família. Veja que tem um projeto chamado APAC, que surgiu lá em Barracão, com a juíza Branca Bernardi, que é um projeto inovador de ressocialização de condenados e que vem se expandindo pelo estado do Paraná, mas que parte principalmente da iniciativa individual de um juiz que se dispõe a realizar esse trabalho com a comunidade ali. É muito interessante, sabe, esse novo perfil do magistrado. Eu ouvi falar disso já, mas fala-se muito pouco, né, desse trabalho. Nós temos uma mania que não é muito boa. Às vezes a gente olha lá para os Estados Unidos e tudo dos Estados Unidos é bom, ou tudo que é da Europa é bom, e o que é nosso a gente acaba não enxergando direito e acaba não, né? É verdade. Sabe que essa semana eu estive no Rio de Janeiro e dei uma volta lá. A cidade ganhou extraordinariamente com os 2 eventos seguidos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O que se fez na cidade do Rio de Janeiro é uma coisa extraordinária. Né? A Vila Olímpica é uma coisa absurda, é indescritível o tamanho daquilo. Mas falaram só da pia e do vaso do apartamento dos australianos. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. Retornamos ao estudo da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Amapar. Bom, quantos magistrados nós temos no Paraná no primeiro grau? Hoje são 895 cargos no total, incluindo desembargadores e magistrados no primeiro grau. Se você pegar e tirar só os do primeiro grau, dá mais ou menos 700, distribuído em todas as comarcas do Paraná. Esse número ele deu um salto em 2011 e 2012. Nesse período, em 2011 e 2012, foram criados 250 novos cargos no Paraná, quase todos no primeiro grau de jurisdição. Então, essas comarcas sentiram um boom. Por exemplo, cidades como Maringá, 5 novas varas e 9 novos juízes substitutos. 250 cargos é mais do que muitos estados juntos. Sim. Dá para você somar ali Acre, Roraima, Mato Grosso, Rondônia, e nenhuma magistratura é tão grande quanto esse acréscimo que houve no estado do Paraná. Mas só que
o trabalho do serviço judiciário, ele também não se faz só com magistrados, né, mas Rocha? também aumenta o tamanho e aumenta a quantidade de gente que sai também. Aumenta a quantidade de gente que sai, aumenta o tamanho do judiciário. Essas vagas todas, de 2011 e 2012, nós não conseguimos preencher. Então, não houve concurso suficiente para preencher todas essas vagas, todos esses cargos. Indiscutivelmente, o segundo grau de jurisdição está melhor. Tem problemas pontuais, por exemplo, 11ª e 12ª Câmara do Tribunal Civil. Há uma dificuldade, há uma enxurrada de trabalho lá. E é uma matéria extremamente sensível que envolve direito de família. Então você tem também, no tribunal, problemas pontuais para serem resolvidos. Indiscutivelmente, nossos problemas maiores estão no primeiro grau. É onde se demanda mais investimento, mais atenção. Curitiba, que talvez seja o local mais traumático. Como é que está a situação de Curitiba? Olha, você veja só... O que se prevê para Curitiba? Você veja Curitiba. Curitiba nós temos no Fórum Cível um prédio que é nosso ali, no Centro Cívico, que é do Judiciário. Mas aí nós temos um prédio alugado, que é aquele Fórum Cível 2. As varas de família é um prédio alugado. Juizados, um prédio alugado. Varas criminais, um prédio alugado. Quer dizer, nós não temos sequer prédio de fórum em Curitiba. Pagamos aí uma fortuna em aluguel. Essa é uma realidade que vai ter que ser modificada, né? O Paulo Vasconcelos, que esteve aqui comigo na última vez, ele falou da expectativa que ele tinha de inauguração do início da obra do Centro Judiciário de Curitiba, que vai ser feito ali onde está executado ali onde era o presídio do AU. Da última conversa que eu tive com ele aqui, coisa de 4, 5 meses, evoluiu alguma coisa? O atual presidente ele vai conseguir iniciar essas obras do Fórum Cível e do Fórum Criminal ali. Mas é coisa que ainda vai algum tempo, coisa de 1, 2 anos para finalizar essas obras. O importante é que já se deu um passo inicial, não é, Rocha? E que você licitou essa obra, começou a construir, você não tem mais como voltar atrás, deixar isso aí parado pela metade e pronto. Mas há uma deficiência, veja, de equipamentos. Hoje, a grande parte dos nossos processos estão no sistema eletrônico e é excelente. Primeiro, dá mais transparência ao processo. Qualquer um ali do seu escritório, da sua casa, consulta o processo, qualquer documento, qualquer intervenção fica registrada ali. Quer dizer, aquele procedimento de restauração de autos... De você ficar aí lá no fórum vendo o processo. Isso, é uma coisa... Quer dizer, economiza energia, economiza recursos públicos. O advogado, daqui a algum tempo, não vai mais... Vai ser coisa rara o advogado ir ao balcão do cartório, como se falava antigamente, para consultar um processo. Ele vai consultar do próprio escritório, vai enviar a sua petição do próprio escritório. E essa área da tecnologia, ela requer investimento, né? Você tem que aparelhar as comarcas, você tem que conseguir melhorar o sistema. Então você veja, uma reclamação constante do pessoal é que, embora o pessoal goste do processo eletrônico, do processo judicial, o ProJude, é que ele fica muito tempo fora do ar. É claro que isso não depende só do TJ, depende, por exemplo, se a linha de transmissão está boa, se a fibra ótica, por onde estão passando os dados. Teve um dia aqui que uma retroescavadeira, fazendo um buraco, arrebentou toda a fibra ótica ali da Copel e ficamos sem processo judicial no Paraná inteiro. Então você vai ter que procurar algumas soluções para isso, que se faz com investimento, né? A diferença do Judiciário do Paraná de 7, 8 anos atrás para o Judiciário de hoje está no investimento. Investimento em equipamento, em estrutura material e em pessoal, né? Nós tivemos aí um acréscimo, nós saímos de 4.000 servidores que eram absolutamente insuficientes, completamente insuficientes. Nós vivíamos, há 5 ou 6 anos atrás, de favores dos municípios. Então, tinha o município A que cedia 70 estagiários para o judiciário, emprestava funcionários.
Na década de 90, eu me lembro que eu trabalhei em Foz do Iguaçu. E Havia uma dependência do prefeito, né? Nós tínhamos 140 estagiários no município no fórum. Quer dizer, se por algum motivo o município resolvesse falar, olha, esses estagiários não vão mais ficar aí, nós tínhamos que fechar as portas. É claro que nós ganhamos um pouco mais de independência, essa independência que deve existir, com maior investimento. Temos hoje perto de 7 mil servidores, o que ainda é insuficiente para toda a demanda de serviços. Então, se você visitar as comarcas, visitar várias varas, principalmente as do interior, você vai ver que há essa dificuldade ainda com servidores. Às vezes você tem uma ordem judicial que foi ali num tempo esperado, mas você não tem servidor com capacidade de cumprir aquela ordem. Quer dizer, é como se a ordem não tivesse efeito nenhum, não adiantou nada, né? O servidor ele consegue operar ou manusear 50 processos por dia, 60, não adianta você mandar 200, que ele não vai conseguir, né? Ser humano tem uma capacidade X de trabalho e você só resolve isso, é claro, com a utilização de novos métodos de trabalho, mas também com investimento em pessoal. Nós não temos hoje servidores também para reposição. Nosso concurso para servidores no primeiro grau, ele expirou em junho de 2014. E de lá para cá nós não fizemos um novo concurso, quer dizer, o tribunal não fez o concurso. Então, se aposenta um servidor, se o servidor pede exoneração, se o servidor falece, enfim, se por qualquer motivo o servidor nos deixa, nós não temos ninguém para colocar no lugar dele. O judiciário não tem ninguém para colocar no lugar dele. A estimativa é que aproximadamente 350 servidores nos deixem por ano, por todos esses motivos que acabamos de falar. E o ideal é que o tribunal tivesse um concurso acabado. Isso dá quase 5%, né? É muita gente, né? É muita gente. E como o tribunal tem resolvido essa questão dessa mão de obra? Ele acaba tirando um servidor de um lugar que já está deficitário, que tem necessidade daquele servidor e alocando em outro. Fazendo, quer dizer, cobertor curto, cobra um santo e descobre o outro. Bom, eu quero chamar mais um intervalo e na volta eu queria saber o seguinte, como é que vai ser, se a magistratura está capacitada, se preparou para essa nova realidade que nós vamos ter em outubro, que é na eleição, onde empresa não pode contribuir. Como será isso? Mas depois do intervalo. Até lá. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com o Dr. Frederico Mendes Júnior, presidente da Amapar. Bom, nós vamos ter uma eleição em outubro, o processo eleitoral já começa praticamente a partir do dia 5 de julho, começou, né? E nós vamos ter uma realidade nova, que é um comando legal que proíbe a doação de empresa, né? As doações têm que ser sempre de pessoas físicas. Eu reputo isso um momento histórico importante para a vida do Brasil, porque se isso funcionar bem, eu creio que a gente conseguiu dar um passo importante adiante no que diz respeito à ética na política, né, de modo geral. E a magistratura tem um papel fundamental nisso, nesse momento, né, porque é ela que vai decidir mesmo se isso vai ou não vai funcionar. Lógico que, pelo tamanho, não houve uma preparação prévia, vai depender muito da atuação do Ministério Público, da polícia e de dos candidatos dos partidos se autofiscalizarem. Né? Mas, enfim, como é que a magistratura está olhando isso? A magistratura tem discutido muito o assunto. Os juízes eleitorais têm participado de cursos. O TRE, no TRE existe uma escola judicial, hoje é presidida pelo desembargador Xisto Pereira. E o TRE tem realizado esses cursos regionais, reunindo em uma cidade 50 juízes eleitorais, em outra 40, e fazendo exatamente essa capacitação.
Essa é uma das mudanças mais importantes, mais significativas que a gente teve no processo eleitoral nos últimos anos. E eu acrescento mais uma coisa ali, Rocha. Vai ter que ter essa fiscalização do Ministério Público, de um candidato com o outro e da própria população, né? Sem dúvida. A ideia é dar mais igualdade à eleição, fazer com que não seja muito discrepante, que um candidato tenha todos os recursos do mundo e o outro não tenha nada. A Justiça Eleitoral vai contar com o apoio desses órgãos de cruzamento de informações, né, na apuração desses casos todos, através de informações bancárias, informações fiscais, mas ainda é uma novidade, é algo que está sendo construído. Não sei se vamos conseguir fazer com que essa disposição seja efetiva agora no primeiro. Não sei se nós vamos conseguir coibir todas essas contribuições, ou contribuições por fora, ou Caixa 2, mas a ideia é diminuir isso aí, é dar mais igualdade ao processo eleitoral. Os municípios menores, eu imagino que a situação seja mais tranquila, que se consegue enxergar mais a eleição, né? Agora, em municípios maiores, a dificuldade, como Curitiba, a dificuldade também vai ser maior. Você conseguir... Você não consegue ser onipresente, tá? Em todos os lugares ali. E é claro que é uma coisa dificílima de você fazer, por exemplo, que uma empresa, uma pessoa jurídica, dê algum dinheiro a algum candidato. É extremamente difícil. Como você fiscaliza, como você impede isso aí, né? Porque essas pessoas jurídicas, elas são representadas ali por uma pessoa que se relaciona, que tem amizade, que vive no meio político também, mas a nossa ideia é criar mecanismos, criar formas para evitar isso e com uma certa rigidez, sabe? Para que essa seja uma nova prática no direito eleitoral brasileiro, nas eleições. Se a gente vê os problemas aí todos os últimos problemas que envolvem político, que envolve corrupção e tudo, acaba sempre em Caixa 2, né? Parece que é sempre dinheiro para financiar a campanha. Então, acho que a mudança foi muito boa. Os juízes estão se preparando, estão estudando, mas vai ter que haver aí um trabalho conjunto de Ministério Público, de polícia, de um candidato fiscalizando o outro e também da própria população, da própria comunidade. Bom, hoje no Paraná nós não temos mais nenhum município que não tenha juiz eleitoral, né? Alguns municípios têm, alguns municípios não têm. A Justiça Eleitoral ela está em 150 municípios. 150. Mas aí você tem ali uma seção eleitoral que é abrangida por vários municípios. Vou voltar de novo lá no exemplo do Noroeste. Você pega ali Nova Londrina. Ela pega Marilena, Itaúna e Diamante do Norte e a própria Nova Londrina. Então, esses 4 municípios são abrangidos por um juiz eleitoral. Com marca eleitoral de Nova Londrina. Isso. Mas, realmente, nessas comarcas menores, nessas cidades menores, eu acho que o controle vai ser muito maior. Até pela proximidade das pessoas, as informações... Elas correm mais livres, mais soltas. É mais difícil do sujeito se esconder. É mais difícil se esconder. E fazer maroteza. Enfim, nós podemos contar que a magistratura do Paraná está preparada para isso. Temos uma expectativa muito boa com relação a essa eleição, sabe? Nesse processo de maturidade institucional que nós vivemos no país, e essa eleição vai ser fundamental. Bom, em relação, apenas para finalizar, aquele imbróglio que havia entre a magistratura do Paraná e a nossa Gazeta do Povo ficou superado pelo jeito, não se falou mais no assunto. Foi superado, Rocha, e felizmente aquela é uma questão mais simples, né? Se você, em razão da sua profissão, tem direito de ação ou não.
porque a Constituição assegura a todo cidadão brasileiro o direito de ação. Se a sua pretensão vai ser acolhida ou não, aí é outra história. Quer dizer, se você tem razão ou não, é outra história. Mas será que você, por ser médico, ou por ser engenheiro, ou por ser policial, ou por ser advogado, você perde direito de ação ou não? Eu acho que não. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o andamento dessas 40 ações em trâmite aqui no Paraná para decidir se quem tem competência para julgamento são os